Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais um vídeo de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Ah, não esqueçam de ativar as notificações do canal tocando o sininho na opção todas. Só assim você receberá o conteúdo em primeira mão assim que ele chegar no YouTube. Gente linda do meu coração, muito obrigado por não soltar a minha mão, arrimou. Está sempre aqui comigo, tá bom? E hoje, sem mais delongas, vamos ao relato. Estou ansiosa, sim, porque hoje, finalmente, vou contar a última parte do relato da triste história de um lobisomem albino, Lupina. A redenção e o reencarne final. Então, meus amores, mas como eu sempre digo, relato, conto ou história. Você decide se acredita ou não, tá? Eu, Angel Black, acredito sim no sobrenatural. E vamos nessa, pessoal. Prólogo. Enquanto Pau quebrava a prima de Manassés, que assistia a todo o confronto sem mexer um músculo sequer, se levantou, soltou aquela cabeleira negra, deu um urro estridente tão alto, ao ponto de todas as feras sentirem, mas não tão forte para parar aquele embate. Embate aquele que rumava para um desfecho fatal. Bom, pelo menos para minha alcateia parecia que seria fatal. Minutos antes, parada ali, olhando fixamente para um terrível embate entre feras, uma bela moça, jovem, ela ficou paralisada, parecendo ignorar o perigo que corria com o que estava acontecendo à sua volta. Mas, na verdade, ela era viajando para outro lugar. Um lugar onde ela via um bebê. Um bebezinho muito pequeno, abandonado na floresta, dentro de uma cesta. Uma cesta pequena de bambu, sem nenhum paninho para forrar. O bambu cortava as costas do bebê e ela sentia a dor da criança. Ela vê alguém se afastando do bebê e caindo no chão. Não dava para ver nitidamente se a pessoa tinha morrido, desmaiado, o que tinha acontecido. A atenção volta para o bebê. Aquele bebezinho no cesto estava todo sujo de sangue, restos de parto. Talvez uma tripa longa grudada em sua barriguinha. Era o cordão umbilical grudado em restos de placenta. De repente, gritos. O bebezinho começa a chorar e se contorcer. Era um choro tão doído, gritinhos de agonia. Eram formigas, muitas formigas, malditos seres minúsculos, começaram a atacar aquela inocente criatura. Estavam devorando ela viva. O céu escurecia. Do nada, uma chuva muito forte começa a cair sobre o bebê. A chuva fazia as formigas fugirem, mas estava chovendo muito forte e a mesma chuva que afugentou as formigas também começou a afogar aquele bebê. Mas no meio dos raios e trovões, nas sombras escuras, uma sombra ainda mais escura.
Um vulto, talvez, um animal de grande porte. Era difícil definir. Aquilo não dava para saber o que era, não nitidamente. Logo, o ser retira o bebê do cesto e adentra a floresta carregando o bebê. Aquilo, seja lá o que fosse, alimentava o bebê em seus seios, mas não dava para saber o que era aquilo. Muito estranho. A mente da moça, cheia de nuvens, agora vagava e vagava. Enquanto a moça viajava em devaneios, o sangue, pelo voava. O pega pra capar entre lupinos só piorava. Ali, ao seu redor, mas a mente dela estava em uma gruta bem distante. Uma garotinha toda suja e desgrenhada, com uma aparência de 2 a 3 anos de idade, dormindo no meio de pedras sujas. Um casal se aproxima e, quando vê aquele bebê todo arranhado, machucado, dormindo no meio de pedras, não acreditam no que estão vendo. O casal se aproxima devagar. O vulto os observa das sombras. A mulher mexe no bebê e o rostinho todo sujo, arranhado. Ela fala para o marido com os olhos cheios de lágrimas. É uma menininha e está viva. Mas a menininha acorda e começa a fazer uns grunhidos horríveis, uns espirros iguais de gato, como uma fera acuada. Os olhos da bebezinha, que eram negros, aumenta, deixando todo o globo ocular completamente negro, não sobrando nenhuma parte branca. Garras grandes, finas e afiadas crescem em suas pequenas mãozinhas e pezinhos. E presas enormes crescem em sua boca, cortando os lábios tão pequenos. Ela ataca a mulher, mordendo ferozmente sua mão, que é rasgada. Mas, mesmo a criaturinha sendo hostil, completamente esquisita, a mulher, vê de revidar o ataque, a envolveu em um pedaço de lona que levava para o acampamento e a abraçou, cantando uma canção de ninar muito suave. O marido, vendo o que a mulher estava fazendo, começou a cantar junto à canção. Logo, a pequena fera começou a se acalmar e voltar ao normal. O casal levou a menininha para o acampamento e do acampamento para sua fazenda e começaram a cuidar dela. Se afeiçoaram tanto que resolveram criá-la como filha. E com muito amor e carinho, aquele casal cuidavam daquele bebê. Às vezes, no meio da noite, o vulto negro e indecifrável ia visitar a menina e a alimentava com algo líquido e viscoso que saciava algum tipo de sede que a garota tinha. O tempo passou, aquela bebê já era uma adolescente de uns 13 anos. Era uma filha muito obediente, também muito amada por seus pais. Só que em algumas noites a jovem era comedida por uma sede indescritível. Não só à noite, os dias também. Só que à noite tudo piorava. Mas a sombra, o vulto, seja lá o que fosse aquilo, aparecia para a mocinha.
mas não alimentava mais. Apenas olhava para ela e saía em direção à floresta. E a pequena não o seguia. Até que uma dessas noites, ela não suportando mais a sede, pois ela estava a ponto de atacar seus pais, não sabia o porquê tinha aquele ímpeto. Ela resolveu seguir o vulto e o viu na forma de uma grande fera. E a fera batia um javali e começava a se alimentar com o sangue do animal. Quando ela se aproximou, não suportando a sede, foi se juntar ao vulto, e o ser obscuro dobrou de tamanho, rosnando para ela. Não quis dividir. Ela então viu um coelho passando a seu lado. Ela pegou o bichinho, rasgou o bicho ao meio e se alimentou dele. Sorveu-lhe até a última gota de sangue, mas não parou por ali. Comeu toda a sua carne, pelo, tudo, não deixou nada para trás. Então ela deu um urro muito alto e estridente, uma mistura de alívio e satisfação. O vulto então se aproximou, se esfregou nela como um gato faz para agradar o dono e depois deu um urro estrondoso e forte e desapareceu para sempre. Mais 2 anos se passaram. A jovem já sabia matar para suprir a sua estranha sede, mas mantinha sua condição em segredo, escondido do mundo, pois nem mesmo ela sabia o que ela era. Numa noite, então ela saiu para se alimentar, vamos dizer assim, né? Acabar com sua estranha sede. Mas deu de cara com um rapaz grande, forte, estranho, esquisito. Ele, vendo ela sozinha no meio do nada, tentou abusar dela. Mas na hora do desespero, ela olhou para ele e pediu para que ele parasse. E ele parou, virou uma estátua. Ela disse para ele ir embora. Ele se virou e estava indo embora. Ela o chamou de volta e perguntou quem ele era e o que fazia. Ele disse seu nome, também disse que morava na cidade e que tinha ido ali só para caçar. Ele mesmo falou tudo assim, e ela perguntava e ele respondia tudo que ela quisesse saber. Depois ele foi embora. Aquela noite, além de se alimentar, ela perdeu a noção do tempo, correndo pela mata, pensando no que tinha acontecido com ela e o rapaz. O sol já apontava no horizonte. Então, ela foi em direção à sua casa. Quando ela estava chegando, ela olhou na direção do estábulo dos cavalos e viu a sua mãe chorando desesperada. Julgou ser algum dos potros que tinham morrido, né? E foi ver do que se tratava. Mas logo ela viu o que tinha realmente acontecido ali. O seu pai estava despedaçado, horrivelmente ali no chão. E sua mãe, em choque, só falava olhando para o nada. Monstros, monstros, monstros atacaram os animais. Seu pai saiu e depois, monstros, monstros. Ela olhou com muita dor para a mãe e perguntou: monstros? Como eu, mãe? A mulher respondeu: não, filha, não, Belinha. Acho que aquilo eram lobisomens.
A moça sentiu um cheiro de carniça impregnado no corpo de seu pai. Depois, sua mente a leva para o momento em que sua mãe vende a fazenda. Alguns meses depois, o comprador tinha um cheiro familiar, um cheiro que ela conhecia. Ela contou para sua mãe, que achava ter sentido um cheiro parecido com o do pai naquele homem, e ela ia fazer ele pagar. A mãe disse: Você não tem certeza, e além do mais, não é assassina, Belinha. A mente voa e voa um velório, a mãe, o corpo da mãe num caixão, muita gente chorando. Um homem se aproxima para dar as condolências. Ela o reconhece. É o comprador da fazenda. O homem que comprou a fazenda de sua mãe anos antes. Ela aceita o abraço do homem. Quando ele a abraça, ela sente fortemente o cheiro do sangue de seu pai, impregnado no homem, mesmo fazendo muito tempo. Ela tenta usar sua persuasão, o seu domínio na mente do homem, e não funciona. Aí ela parte para a sedução, sabendo desse poder, da beleza que ela tem. Ela convence o comprador da fazenda de seus pais a levar para sua fazenda. Ela diz entender de administração e pode ajudá-lo. E também, para não arrumar problemas com sua esposa, ele poderia apresentá-la como sua prima. Quando chega na fazenda, ela mostra para o monstro. Se mostra como ela realmente é. Diz que ela também é um monstro e que apenas sangue mata sua sede. O homem fica obcecado por sua beleza, por seu jeito exótico de ser. Ela é um monstro como eu. É perfeita para mim, diz o homem. E ela, vendo o interesse dele, usa de todos os métodos dentro da casa do homem, mesmo com a sua mulher e netos lá dentro. Seu ódio era tanto que ela passaria por cima de tudo e de todos para conseguir sua vingança. Ela fazia ele confessar usando a sensualidade, todos os crimes, todas as atrocidades que ele tinha feito na vida. Ela fingia gostar do que estava ouvindo, fingia estar orgulhosa do maldito para fazer ele falar. E ele falava, se gabava, planejava o fim da própria mulher e dos netos. Mas ali estava ela agora, em um campo de batalha, com todos os feridos por aquele homem, Manassés. Isabelle. Belle, então, se levanta, solta seus enormes cabelos negros, dá um urro estridente que mexe com todos os lupinos e em um sobressalto parte em direção a um alvo certeiro, um lobo fedorento, enorme, mais ou menos do tamanho do seu alfa, Manassés. Ela salta sobre o monstro e enfia suas garras dos pés na costela do lobo, que solta um urro de dor. Enfia as unhas das mãos
em seus sovacos de baixo para cima, ambos os sovacos de uma vez. A criatura grotesca e nojenta solta um grunhido, fazendo o monstro que estava atacando vorazmente a loba albina abandonar o combate e correr na direção daquele ser que ele julgava monstruoso, que mesmo sendo bem pequeno, comparado a eles, tinha subjugado seu filho. A moça estava muito pálida, os olhos completamente enegrecidos, com os cabelos voando para o ar, como se tivessem vida própria, com as garras enfiadas no ser bem maior que tentava em vão se libertar. Enquanto Manassés, virado um monstro enorme, ia na direção dela, ela ria e ria, mostrando suas enormes presas. Ela sabia que aquele projeto, aquele aprendiz de demônio, era a única coisa que Manassés amava, além do seu dinheiro e do seu poder. Ela decepou a cabeça do monstro e jogou de encontro ao peito de Manassés, que ao ver a cabeça do filho caindo no chão, deu um uivo muito alto, carregado de dor e de ódio. Mas antes que Belle saltasse de cima do corpo sem vida e sem cabeça, digamos assim, do monstro, algo rasgou profundamente suas costas, a fazendo urrar, aquele urro estridente que ela soltava. Logo após o urro, ela se contorcia de dor como uma cobra e foi para cima do monstro que a feriu e se embolou com ele no chão. Eu, Nina, que já estava me recuperando, eu vi Manassés covardemente se aproximando dos seres, aproveitando que a prima dele estava entretida no entrevero com um dos monstros da alcateia dele e já preparava um golpe fatal, a traição para a jovem. Eu saltei sobre ele e nós saímos rolando, nos rasgando no terreiro afora. Ele me mordeu, me arrancando um pedaço enorme, e eu lhe enfiei as garras na barriga. O fazendeiro logo se afastou. Manassés, como eu ainda lembrava dele como fazendeiro cruel, mesmo naquela forma de monstro. Me virei e vi que havia três canes do inferno atacando meu avô, louquinho ao mesmo tempo. Tentei ir para ajudá-lo, mas em vão. Manassés e mais um de seus nojentos lacaios me atacaram. Minha amiga freira, por uma fresta da janela, atirou com a minha cartucheira, com uma mira nada boa. Ela usou toda a minha munição. Bem, ela abateu um dos monstros que atacavam meu avô louquinho e feriu outro, mas também acertou em cheio o ombro de Otávios, meu lobo negro, que rosnou muito bravo olhando para a janela. E ele, mesmo com um ferimento, deu cabo no seu oponente e foi ajudar o avô louquinho. A Belle parecia não ter ossos no corpo e, mesmo sendo bem menor, parecia ser bem mais forte, muito superior em força e agilidade que os bestiais que a atacavam. Não demorou muito, todos os bestiais estavam
no chão. Apenas Manassés, que parecia não morrer, estava todo arrebentado, estrupiado, mas ele não morria de jeito nenhum. Ele continuava atacando, urrando, vindo. Belle se aproximou e, rindo com uma sádica, uma louca, arrancou-lhe duas das patas. Sim, ela arrancou duas patas do Manassés, o fazendo urrar e urrar de dor. Mas ele não morria. Por mais que atacássemos, ele não morria. A velha Morgana de repente saiu para fora da casa e gritou para que nós duas nos afastássemos dele, pois ele estava com muito sofrimento. Eu, já na forma humana, não tinha notado que eu tinha mudado e estava completamente nua. Disse: "Af, ele merece, Morgana." Ela me olhou feio e eu baixei a cabeça e fiquei quieta. Belle riu de mim. Morgana olhou para ela e disse: "Quieta, mestiça." Belle olhou com raiva para ela. Aí olhei para Belle e ela baixou os olhos. O que vi ali naquela madrugada, bom, eu realmente não estava preparada. Acho que ninguém estava. Morgana se ajoelhou ao lado do monstro, que já só estava farrapo do monstro lá, né? Que não morria de jeito nenhum. Quando ela começou a rezar, o ser começou a rosnar, grunhir. Acredite, até relinchava e olhava para ela com um olhar de puro ódio. Ódio por Morgana. Ela colocou a cabeça dele no colo dela, aquela cabeça monstruosa. Mesmo ele olhando para ela, com aqueles olhos faiscantes vermelhos, ela acariciou seus pelos e começou a falar: "Olhem, meus protetores, o poder da palavra de uma mãe, não deixando seu filho seguir, não deixando a roda da vida girar." A freira saiu também da casa e se aproximou. Ela pediu para que eu e Belle parássemos de olhar para ele com ódio, pois a nossa raiva era desnecessária naquele momento. O bicho urrava, grunhia, se contorcia. Se ele pudesse estraçalhar Morgana e a freira, naquele momento, ele faria. Belle me cutucou e, com um tom sarcástico, mostrou a minha nudez e riu. Revirei os olhos e entrei na casa. Otávios e o Voloquinho, ainda na forma lupina, estavam deitados no quintal, todos cheios de terra e sangue e feridos. Um lambia a ferida do outro. Eu já estava me vestindo e lá de dentro ouvíamos a freira clamar por sua santa de devoção. Ela dizia: "Só uma mãe para anular o mal que outra mãe fez." E ela chorava com aquele rosário nas mãos. Suas lágrimas banhavam o rosário. Ela então colocou aquele rosário, embebido em suas lágrimas sinceras, no peito do Manassés. Assim que ela o fez, os olhos vermelhos dele se tornaram da cor de mel. E posso jurar, ouvimos um chorinho de bebê, sabe, bem suave, que foi se enfraquecendo até finalmente se dissipar. Uma lágrima rolou
dos olhos de Manassés. E se ouviu um estouro. Com o barulho do estrondo, tanto a freira quanto Morgana se afastaram, e em fração de segundos o corpo monstruoso daquele ser foi tomado por vermes. Sabe aquelas larvas de mosquitos varejeiras? Sim, o corpo de Manassés e de todos os seus capangas, que também viravam monstros por intermédio dele, foram tomados por aquelas larvas e vermes e foram se decompondo numa velocidade, sabe, se desmanchando de um jeito que é fisicamente, cientificamente inexplicável. Não dá para explicar. E aquilo aconteceu diante dos olhos de todos, que gritavam. Eu e Belle, que estávamos dentro da casa, saímos correndo para ver. E ainda sentimos o cheiro de enxofre que tomou conta do ar. Ficamos todos ali, perplexos e confusos. Mas a freira continuou a rezar até o dia amanhecer. E quando o sol finalmente nasceu, não havia mais nem sinais das criaturas da noite anterior. A freira nos olhou e disse: Não fiquem confusos. Minha santinha de devoção já me disse: o bebê aprisionado pela mãe já está com ela, só deixando aqui o ser que tomou conta desse corpo. E os vermes já fizeram o favor de levar ele e seus seguidores para o lugar de onde eles vieram, o lugar para onde eles pertencem. Outra coisa que nos surpreendeu e muito, bom, a nós, né? Porque não surpreendeu nem um pouquinho a velha Morgana. Foi Charlotte, essa que apareceu de manhãzinha lá em casa. Depois, Isabelle nos explicou. Ela viu a loucura que a mulher ia fazer e a ajudou a forjar a própria morte, enganando todos lá na fazenda. Morgana riu e disse que tinha sentido a presença da vida da irmã, ou seja, que a irmã estava viva quando olhou para a mestiça. Belle respirou fundo e olhou com raiva para a velha Morgana. Quando a Morgana disse: essa mestiça. Morgana riu e disse: Você é mestiça. Você foi alimentada, amamentada por uma criatura das sombras. Não sei definir o que é. O animal ou o ser ou a entidade mística que te alimentou. Mas você herdou características das criaturas. Bem, mas não sei o que é. Isabelle, bufando, olhou para ela e disse: Diga algo que eu ainda não saiba, velha bruxa. Bom, os dias que se passaram, achamos todos os corpos dos meus familiares. Demos a eles um sepultamento digno na cidade, onde um dia outrora foi meu sítio. Doei as freiras, onde ajudei a fundar um orfanato e um asilo, com a condição deles manterem as paisagens naturais, fazendo um belo jardim ao redor do rio que meu pai tanto amava e aonde minha mãe me entregou para ele. Meu avô, louquinho, se casou com Morgana e, pasmem, ficaram na cabana dela no meio do mato até o final de seus dias. Vivi alguns anos com Isabelle.
mas ela não era de se apegar. E assim como entrou na minha vida como mágica também sumiu. Meu tio Otávio, há 15 anos atrás, morreu em um acidente de avião, mas ele teve uma vida muito plena. Voar em aeroplanos monomotor era o que ele amava fazer. Há pouco mais de 5 anos atrás, descobri que o acidente, que a morte dele foi causada por um desafeto do passado. E esse desafeto foi o último assassinato de uma loba albina. Depois que fiz isso, o espírito de Maria nunca mais me apareceu. Me puniu por eu ter dado cabo no mundiço. As gêmeas, depois que cresceram, sumiram, seguiram suas vidas. Nunca mais eu as vi. Espero que elas estejam bem e felizes. Depois que a alma da minha irmã parou de aparecer para mim, eu resolvi fazer um voto de silêncio. Disse para mim mesmo, em pensamento, que nunca mais diria uma palavra sequer, a não ser que minha irmã falasse comigo ou me desse pelo menos um sinal que estávamos bem. E hoje eu tive esse sinal, mamãe. Quando a velhinha, a Ineta, disse mamãe, ela me abraçou. É a Anitta narrando agora, tá, Angel? Quando a velhinha Ineta disse mamãe, ela me abraçou com lágrimas nos olhos. Eu senti algo muito bom no meu peito. Uma brisa suave passou por nós e um cheiro maravilhoso de jasmim tomou conta do ar enquanto a velha Ineta, a Nina, desfalecia nos meus braços. No sábado de Aleluia, Ineta foi velada na capela do asilo, que ficava na beira de um rio, com um lindo pé de ipê florido ao lado. Um mês depois, descobri que eu estava grávida. 4 meses depois, me chamaram no escritório do asilo, um dia que eu estava lá, como sempre, prestando o meu serviço solidário. Disseram que a diretora de lá tinha que falar comigo. Quando cheguei lá no escritório, na diretoria, tinha 2 senhoras idênticas. Bom, elas já passavam dos 70 anos. Elas me deram o número de uma conta. Disseram que aquilo era um presente para minhas bebês, por tudo que eu tinha feito por Ineta, a tia delas, que elas não via muito tempo por estarem no exterior. Eu estava indo para casa, mas do nada senti assim uma vontade de passar no cemitério, deixar algumas flores e rezar por Ineta. Me vi chorando copiosamente ao lado do túmulo e de repente senti uma mão no meu ombro. Me virei e vi uma moça tão linda, mas tão linda, que eu jamais vi outra igual em toda a minha vida. Aquela pele tão branca parecia uma porcelana, cabelos longos e negros voando com o vento. A descrição era... A moça riu, me olhando com aqueles olhos negros enigmáticos e disse: "Não chore. Sei que ela era muito especial, mas ela não está aí nesse túmulo, moça."
Olhei para ela e ela ignorou a minha reação e prosseguiu. Agora ela está com a irmã dela. Eu posso sentir. Ela está com Maria. Mas daqui a 4 meses, não se preocupe. Você vai cuidar das duas. Por muito tempo, Anita. Muito tempo mesmo. Sim. Quer uma resposta? Sou eu mesmo, a Belle, que a Nina te falou. Ela se virou e puff, sumiu. Hoje em dia, minhas bebês estão com 3 aninhos de idade e são inseparáveis. Não fazem nada sem uma estar grudada na outra. Olho para elas brincando, olho para elas dormindo, até mesmo para elas brigando. E me lembro da velha Ineta, e tudo que ela me contou lá no asilo, no último dia de sua vida. Sem contar na Belle, a linda jovem do cemitério, que devia ter mais de 100 anos, mas ainda parecia ter 18. Tá bom, Angel. Sei que muita gente não vai acreditar. Vai dizer que estou mentindo ou inventando. Mas até mesmo eu. Tem dias que eu acredito piamente em tudo. Mas tem dia que eu acho que eu sou louca. Tem dia que eu acho que eu alucinei essa história. Não sei, Angel. Olha, me chamo Anita e essa é minha história. Esse é o meu relato. O nome das minhas gêmeas? Ah, vou te contar. Ana Maria e Rebeca Ineta. Maria e Nina. Os nomes estão trocados, viu, Angel? Como você pede. Papagaio. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam da conclusão dessa série enorme? Olha, eu achei super empolgante, interessante e diferente. Até agora estou tentando saber que tipo de criatura, o que deu origem a Isabelle. Olha, Isabelle, se você estiver ouvindo o relato, manda sua história para nós. Estou muito curiosa, meu amor. Então, gente, deixem suas opiniões nos comentários do vídeo, pois é a sua opinião que importa para mim. É para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo. Só lembre de manter o respeito nos comentários. Do mesmo jeito que temos o direito, né, de não acreditar, temos o dever de respeitar. E se você está gostando mesmo, deixa seu like, mete o dedo aí no botão, afunda o botão do like, pois o seu like mostra para o YouTube que vocês estão gostando do conteúdo do canal. Também corre lá no sininho, sabe, das notificações e apertem a opção todas. Assim você receberá as notificações do canal. Sabe por que eu tô falando isso? Muita gente vem reclamar para mim que não estão recebendo as notificações quando sai vídeo. Então, gente, sempre vê se tá apertado na opção todas, tá bom? E compartilhe, jogue pra galera, vamos trazer mais gente aqui, ó, pro canal, fazer nossa família crescer, aumentar, e com a família maior, mais relatos, contos e histórias chegarão aqui, para que eu compartilhe com vocês. Falando em compartilhar, né, contos, relatos, histórias, você aí que passou por alguma experiência traumatizante ou não com o sobrenatural, mande sua experiência em forma de relato aqui para compartilhar com a galera. Ou você
que soube de uma história de alguém que deu de cara com alguma criatura ou algo do gênero, manda também. Até você que faz aquele conto, sabe, supimpa, que faz a galera ó, molhar as calças de medo, manda também. Será uma honra compartilhar seu conto, sua história, seu relato com todos os aterrorizados e com quem mais passar por aqui, tá bom? O e-mail do canal é luzsonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo. Olha, também vai estar na descrição do vídeo o Instagram. Gente, vai lá, me segue lá, deixa um direct que eu respondo, tá bom? Também está na descrição do vídeo o novo canal, o canal Fronteiras. Lá eu estarei narrando casos policiais. Nossa, alguns são desvendados, outros não. Alguns estão encobertos até hoje. Histórias de SK e muitas outras, tá bom? Também, se você ficar com muito medo depois de assistir os relatos aqui do canal ou ver os casos contados no canal Fronteira, também tem um canal de espiritualidade que vai elevar o seu espírito e te fazer dormir sossegadinho, tá bom? Então, galera, quero agradecer também agora, aproveitando, agradecer a todos vocês que estão sempre comigo, tá bom, meus amores? E também quero agradecer aos canais parceiros, aos grupos e páginas do Facebook também, que me ajudam muito nessa jornada maravilhosa que é o YouTube. Ah, dá um pulo na página, hein? Angel Black, ó, falei Belec, gente. Angel Black Contos de Terror, lá no Face. Vai lá, dá um pulinho. Vai ser uma honra te receber lá. Meus amores, logo vou fazer uma live contando a história da Loba Rose. Aguardem. E bater aquele papo com vocês, né? Estou morrendo de saudade, Yara. Quero ver vocês e falar com vocês, meus amores. Bom, vou parando por aqui, já deixando com vocês um pedacinho do meu coração, tá bom? E vocês sabem, né? Nesse buraco que eu deixo quando arranco o pedaço para vocês, eu enfio todos vocês lá dentro. Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês demais, viu? Mua!